Especial hoje, onde comemora-se a Páscoa. Eu quero trazer para o nosso livro espiritual uma mensagem, uma breve mensagem, tendo em vista que o Senhor Jesus falará aos nossos corações por intermédio da mesma. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a seguir, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na veiga das portas, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É muito interessante quando nós pensamos, por exemplo, na Páscoa, porque nos remete principalmente a darmos uma olhada na história de Israel, principalmente quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nesse livro especificamente, que nós estamos agora narrando, lendo e meditando e fazendo essa breve reflexão falando sobre a Páscoa, nos remete a pensar sobre aquela grande escravidão daquele povo judeu que ficou por um período de 430 anos ali sobre a jurisdição, sobre a tutela de Faraó. Todavia, precisamos entender que a Páscoa ali foi dito o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Ou seja, a Páscoa ela fica exclusivamente para o povo israelita, o povo judeu. E então, nós cristãos, por exemplo, nós comemoramos a Páscoa, mas no sentido espiritual, no sentido diferente, não é? Não existe o marketing, por exemplo, do coelho, etc, etc. Esses pormenores nós sabemos que não tem nada a ver, por exemplo, com o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus na verdade, o tipo da nossa Páscoa, porque o antítipo está ligado àquele cordeiro onde foi imolado e o sangue do mesmo foi colocado nas ombreiras das portas, ou seja, significa que onde tinha a marca do sangue, o Senhor ia passar por cima, e aí nós começamos a observar uma outra coisa interessante. Pular a marca, o exterminador, o anjo da morte, ele passou, e quando não tinha a marca do sangue, então o primogênito daquela família, daquela casa, foram mortos. É importante salientar, é importante dizer que quando nós falamos de Cristo Jesus, que é a nossa Páscoa, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que veio e com a sua morte ele me resgatou, com a sua morte ele me transformou, com a sua morte ele me deu vitória, com a sua morte eu fui perdoado os meus pecados. Na sexta-feira, a morte matou Jesus, mas no domingo ele venceu a morte para todo sempre. Por isso que a palavra do original é tetelestai, ou seja, a última palavra que Jesus pronuncia quando pronuncia ali na cruz do Calvário, ele estava dizendo: está consumado, está consumada a tua bênção, está consumada a tua vitória. A morte foi vencida na cruz do Calvário através da ressurreição de Cristo Jesus. Então, com a sua morte eu fui liberto, com a sua morte ele me perdoou, com a sua morte eu fui totalmente abençoado, porque fui resgatado da minha vã maneira de viver. Mas na sua ressurreição, no domingo pela manhã, quando Maria vai ao túmulo
Chegando ali, ela não viu e começou aquela discussão, conforme está em João, capítulo de número 20, e ela começa a discutir com o hortelão. Ela começa a dizer para o hortelão onde colocar o corpo dele, porque não estava mais ali, ele havia ressuscitado. Por essa razão, eu quero deixar essa breve reflexão para você e que você possa meditar, entendendo que nós cristãos celebramos mesmo a ressurreição. E uma das grandes festas de Israel, que ocasionalmente você possa pensar, ocasionalmente você possa, quem sabe até meditar, porque está na Bíblia, trata exclusivamente da saída, da libertação, da liberdade daquele povo que ficou escravo no Egito e por isso foi liberto, porque onde tinha a marca do sangue, o anjo exterminador da morte não poderia jamais entrar. Quero deixar essa palavra para a sua reflexão, tendo em vista que hoje é um dia muito especial e você pode celebrar, ainda nessa tarde, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e quando foi às 5 horas da tarde, foi dado então o último grito na cruz do Calvário. Está consumado. Está consumado a sua plena liberdade, vitória em todas as circunstâncias, em todas as dimensões. Então guardemos bem isso. É claro que eu não vou trazer todos os pormenores do capítulo 12, porque aqui tem muito material para aqueles que gostam de estudar, para aqueles que gostam de mergulhar nas escrituras sagradas. Pense nisso. Aonde tem a marca do sangue, o anjo da morte não vai entrar. E a Bíblia diz que ele passará por cima. Portanto, guarde essa palavra no seu coração e celebre esse domingo de ressurreição, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe você abundantemente.